Neste mês de setembro, o mundo vive o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Muita gente não tem nem ideia do que se trata, né? Mas o Brasil é o terceiro maior doador do planeta. Fica atrás só dos Estados Unidos e da Alemanha. Bom, doar medula óssea seria como encontrar uma irmã ou um irmão gêmeo, sabe? Isso porque exige uma compatibilidade muito grande entre quem doa e quem recebe. Por isso, às vezes, a maior chance está mesmo ali pertinho, dentro da família. Um menino de 6 anos com dores implacáveis desde o nascimento. Eu não aguentava mais, só picada, crise de dor. Uma menina que precisaria de transfusões de sangue a cada 3 semanas pelo resto da vida. Eu não estava conseguindo pegar minha veia. Aí meu pai teve que me segurar. Nossa, mas me picou tantas vezes. Um bebê sem imunidade que não podia fazer as coisas mais típicas da infância. Nem engatinhar, porque a gente tinha medo, né, de estar no chão, de pegar algum resfriado ou alguma bactéria. O que essas 3 histórias têm em comum é o desfecho. 3 crianças curadas por transplantes de medula óssea. O nascimento do Biel fugiu a todos os clichês imagináveis. A Ana, com 33 semanas de gestação, teve um nó no intestino. Então, o Biel nasceu uma criança morta. Depois de quase um mês de internação, a ida para casa parecia ter deixado os problemas para trás. Só que não. Quando a gente chegou em casa, recebeu um diagnóstico do exame do pezinho dizendo que ele tinha uma doença e era necessário ir até a PAI de São Paulo. E aí, a gente chegar lá, eles falaram que a gente tinha sido premiado com uma bomba. A bomba era o diagnóstico de beta-zero-talassemia, uma combinação de 2 heranças genéticas semelhantes. A talassemia, que veio da mãe, e a anemia falciforme, do pai. Eu não tenho a doença, eu tenho o traço. Mas a minha anemia é crônica desde a infância. Então eu sabia que eu tinha o traço de talassemia. Só que ele não sabia que ele tinha um traço falciforme. Isso quer dizer que o pai e a mãe têm algum defeito e quando se unem, a chance de ter um filho com uma dessas doenças é em torno de 25%. O Biel estava na estatística. Os sintomas eram as crises de dor. 36 horas de dor, chorando, gritando, pedindo pra gente fazer alguma coisa. Ele não podia fazer nada. O médico falou, pai, ele já tá na morfina, não tem mais o que fazer. O quarto de hospital virou a casa e também a escola do Biel. Como é que foi aprender ali no hospital? Quem te ensinou? Meu pai. Meu pai, olha, ele me motiva, ele me deixa bem mais feliz, me deixa alegre, ele me deixa espoleta. Quando o menino espoleta ia para casa, depois de cada alta hospitalar, vinha o medo de que qualquer situação trivial desencadeasse uma nova internação. Gabriel não ia poder tomar friagem, muito calor também não podia. Regrar um pouquinho a alimentação, cuidava dele numa caixinha de vidro. O bebê poderia ser o doador ideal para Maria Vitória. A primeira esperança de cura veio das reportagens da TV. Havia uma chance. De uma mãe que gerou um bebê através de fertilização in vitro, porque essa doença é só com aparentado, né? A talassemia major é uma deficiência no sangue que Maria Vitória herdou dos pais. A primeira mãe brasileira que apareceu em reportagens sobre o assunto foi a Jenice Reginato da Cunha. Em 2012, a filha dela, Maria Vitória, tinha 5 anos, quando o Domingo Espetacular mostrou a história da família. Ela não tinha força suficiente para sugar o leite, ela começou a emagrecer. A única chance de cura da Maria Vitória era um transplante de medula óssea. Jenice e Eduardo se tornaram o primeiro casal do Brasil e de toda a América Latina a selecionar geneticamente um bebê para garantir que não tivesse a doença e que fosse completamente compatível com a irmã. Quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida, eu entrei no banheiro e comecei a me estribuchar de chorar. A segunda filha do casal, Maria Clara, fruto de um processo de fertilização in vitro, nasceu em fevereiro de 2012. Os pais do Biel não tinham planos de ter mais filhos.
Eu já tinha 2, já tava ótimo, né? Só que assim, era a cura do meu filho. Mas a esperança de curar o Biel tinha um preço alto, na verdade. O processo de fertilização in vitro e inseminação artificial, que não era garantido, poderia dar certo ou não, custaria R$50 mil, um valor que a família não tinha. Foi a Ana quem teve uma ideia para resolver esse problema. Ela falou, eu abri uma vaquinha na internet para a gente conseguir o dinheiro para salvar o nosso filho. Aí foi que começou a acontecer coisas incríveis. Vizinhos e amigos começaram a vender rifa, bingo e feijoada. Obrigado que vocês fazem a feijoada. A gente teve dia de vender quase 400 feijoadas no bairro. Chegamos aos R$5 mil. O Biel, comunicativo que só, ajudava com postagens nas redes sociais. Até que os R$50 mil se tornaram realidade. Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Um beijão! Na primeira fertilização, eu consegui 14 embriões, só que apenas um era compatível sem a doença. Ela tá grávida! A empolgação durou pouco. Ana perdeu o bebê. Aconteceu isso com 2 dias, 3 dias, mais ou menos, o Biel teve a pior crise, que foi a crise torácica aguda. Não, peraí. Eu posso salvar a vida do meu filho. Por que eu não vou salvar? Não, eu vou enfrentar tudo de novo. Todo mundo segurou nas nossas mãos e falou, tudo de novo. A gente começou tudo de novo. Bingo, rifa, feijoada, vaquinha. Dessa vez, o médico da fertilização resolveu não cobrar os honorários. Não demorou e a segunda vaquinha bateu a meta. R$30 mil. A gente teve 19 embriões, só que foram 2 compatíveis e sem a doença. Ana ficou grávida de gêmeos. Perdeu um no começo da gestação, mas o outro resistiu. Passei assim os 9 meses numa cama com as pernas para cima. Depois que o Vitor nasceu, a família teve 5 meses para curtir o bebê. Até que chegou a hora do transplante de medula óssea. Para receber uma nova medula, a gente tem que destruir a medula doente. E para destruir a medula doente, o que a gente faz? Quimioterapia ou radioterapia. É essa quimioterapia que causa outros sintomas indesejados. Ele teve muita mucosite, ele teve várias diarreias, muitos vômitos, ele não comia mais, aí teve que passar a sondinha, porque ele não conseguia mais comer. A essa altura, a mãe do Biel já fazia parte de um grupo de apoio formado por outras mulheres que já tinham passado pelo processo com os filhos. A fundadora, a Janice, mãe das 2 Marias, a Vitória e a Clara. 8 anos se passaram e agora o Domingo Espetacular volta à casa da família Reginato da Cunha. Aquele bebê de 1 aninho que doou a medula para a irmã mais velha se transformou numa meninona, agora com 9 anos de idade. E a Maria Vitória, que recebeu o transplante de medula aos 6, agora é uma adolescente de 14 anos, cheia de sonhos. Maria Vitória hoje leva uma vida normal. Ela não toma nenhum medicamento, não tem que fazer nenhum controle de exames. O médico deu, alta mesmo. A Maria Clara sabe que sua chegada mudou o destino da família. Minha irmã nasceu com uma doença, daí o jeito de salvar ela era eu nascendo, doando meu sangue para ela. Quando a Maria Vitória ficou curada, eu falei, gente, que responsabilidade que eu tenho perante as pessoas de ajudá-las. É uma missão para o resto da minha vida. Quando o Biel, logo depois do transplante, ficou com manchinhas pelo corpo todo, foi a Janice que explicou para Ana e para o Luciano o que estava acontecendo. Ela falou, calma, que foi aí que a Maria pegou a medula, foi o dia da pega da medula. É pega mesmo, como se a gente fosse cultivar uma plantinha. A medula doente morre. É feito o plantio do sangue colhido do cordão umbilical do doador e mais uma dose colhida da região da bacia.
Depois de um tempo, a nova medula brota e toma o lugar da medula doente. Existem alguns riscos para o receptor. Infecções, hemorragias e uma doença que chama a doença do enxerto contra hospedeiro, que é um ataque das células do doador contra as células do paciente. As células das Marias se deram muito bem, assim como as irmãs. Sou muito grata por ela e se perguntar para ela, ela fala: eu doei o sanguinho para minha irmã desde pequenininha. Esta outra dupla aqui levou 12 dias depois do transplante para confirmar que as células se deram tão bem quanto eles. Muita gente te ajudou na sua trajetória, né? Mas uma pessoa em especial te ajudou com uma coisa que ninguém mais podia te dar, né? Quem que é essa pessoa? O Vitor. Aquele bebezinho forte, guerreiro, maravilhoso. Muita espoleta, bagunça pra caramba, mas ele é legal. O José Miguel, de 3 anos, não teve a mesma sorte. Com o diagnóstico de uma síndrome de Wiskott-Aldrich, uma doença rara que reduz a imunidade dele, não pôde ser ajudado pela irmã, que nasceu logo depois do diagnóstico da doença. Com 14 dias de vida dela, a gente recebeu a notícia de que ela era só 50% compatível. O irmão mais velho, na época com 4 anos, também ficou nos 50%. Quais eram os sintomas que ele apresentava? Então, era quadros de infecção, imunidade baixa. Ele não podia ter contato com nenhuma doença, porque isso podia agravar o quadro. Com a ajuda de um banco mundial de doadores de medula óssea, com 38 milhões de pessoas de 55 países, o José Miguel conseguiu achar sua alma gêmea, quer dizer, sua medula compatível. Só que a 10.800 quilômetros de distância, em Varsóvia, capital da Polônia. É até difícil de você imaginar, até mesmo pela questão da logística de todo esse processo. A identidade da doadora foi mantida em sigilo, como mandam as regras do banco. O transplante foi feito quando José completou 1 ano. Quando ele entrou, ele era de um jeito. Durante o processo da quimioterapia, ele ficou de outra forma, de outra aparência. Quando ele saiu também. Hoje ele, graças a Deus, voltou a ser aquela criança lá do início. 2 anos depois do transplante e com o sucesso do procedimento, os pais do José puderam conhecer quem deu a possibilidade de uma vida normal para o filho. A gente pôde pedir a quebra de sigilo, né? E a nossa maior vontade era de conhecê-la. Katarzyna Rogowska é advogada, tem 31 anos, nasceu numa vila no sul da Polônia e vive na capital, Varsóvia. Tem 15 dias que a gente teve o primeiro contato com ela. Katarzyna conta que começou doando sangue. Depois descobriu que podia ajudar com a doação de medula óssea. Eu podia salvar a vida de alguém, diz a polonesa que agora tem um pedacinho no Brasil. Ela até usou um termo que o José é o gêmeo genético dela. Com a medula nova, o José agora frequenta a escola, brinca com os irmãos e pode viver a infância sem medo de ficar doente. A gente não tem palavra, não tem gesto que demonstra essa gratidão imensa por ela. O poder da doação é algo incrível. Começa com medo do desconhecido, depois te enche de felicidade e amor. Eu nunca experimentei uma coisa assim na vida, conta a Katarzyna. Já quem foi ajudado só pensa em uma coisa: retribuir. Tenho esse sonho de ser pediatra. Eu quero ser enfermeiro. Por quê? Acho que é porque eu vivi muito no hospital, né, criança. Eu acho uma profissão muito bonita. Porque enfermeiro, ele cuida, ele ajuda, ele não para, ele não desiste.